Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa live tradicional de quinta-feira, sempre às 7 horas, nossos 15 minutos sem dor, em que eu converso com vocês sobre dores de cabeça, outras dores crônicas. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí nos comentários se está tudo certo. Hoje um tema muito pedido por quem sempre lá me manda mensagem nas caixinhas, que é sobre aura. O que é enxaqueca com aura? O que é migrânia com aura? Vamos conversar um pouquinho. Eu até coloquei durante essa semana alguns stories e algumas publicações falando sobre migrânia vestibular, né? Enxaqueca vestibular, tontura. Vamos tentar desvendar um pouco sobre esses mistérios, né? Sobre essa enxaqueca. Então a gente tem que começar pensando que quando a gente tem enxaqueca, há dois tipos principais de enxaqueca: a enxaqueca com e a enxaqueca sem aura. Não quer dizer que você tenha um tipo só de enxaqueca. Pode ser que você tenha enxaqueca com aura e episódios de enxaqueca sem aura, tá bom? Na maioria das vezes, quem tem enxaqueca sem aura, sempre, dificilmente vai ter enxaqueca com aura, tá? Agora, a pessoa que tem aura, em algum episódio de enxaqueca, pode ter sem. A aura está presente em 20 até 40% das pessoas que têm enxaqueca. Então ela não é, assim, digamos, tão comum. Ela é relativamente 20 a 40%, pensando assim que tem muitas pessoas que têm enxaqueca e nem sabem que tem. Mas é mais comum você não ter aura do que você ter aura na enxaqueca. E o que é aura? Eu acho que você já deve ter ouvido muito falar, pessoas falando sobre enxaqueca com aura. Antigamente se falava, quando você olhava na frente de um sol ou de um reflexo. Não sei se você já ouviu o teu avô falando sobre o ar, né? Ah, vai te dar ar no teu olho, alguma coisa dessa forma. Era um jeito, às vezes, deles falarem o que é uma enxaqueca com aura, tá? Então, a aura da enxaqueca é um fenômeno neurológico que ele deve ser totalmente reversível, que pode ser precedido, que pode, na verdade, preceder uma dor de cabeça ou não. Então, é um fenômeno neurológico qualquer. Imagine que nós temos 6 tipos de aura, tá? 6 sintomas de aura. A primeira e a mais conhecida é a aura visual. Então, a aura visual, nós temos a aura sensitiva. Depois eu vou explicar cada uma delas. Nós temos a aura de linguagem, tá? Nós temos a aura motora, a aura de tronco encefálico e a aura retiniana. São todos sintomas neurológicos rápidos que devem desaparecer em até 1 hora e que depois vem a dor de cabeça. Então o primeiro e mais comum é a aura visual, em que acontece até 90% das pessoas que têm aura. Como é que é a aura visual? A gente chama aquele espectro mais comum da aura visual de espectro de fortificação. Se você tem aura, você já deve saber isso. Parece que você começa com uma mancha escura assim, em um lado da tua visão, geralmente assim no canto. Dificilmente é bem na frente, mas no canto. E de repente começa a aumentar essa mancha. Você sabe que está meio ali, parece que está lendo alguma coisa no computador e fica meio manchado. E às vezes essa mancha começa a aumentar e começa a ter raios em volta. Parece um monte de raiozinhos assim em volta, como se fosse algo brilhando. E essa a gente chama de espectro de fortificação. Começa a aumentar. E de repente pode ou passar de um lado, ou de repente ficar com toda a visão com esse espectro de fortificação e de repente some de uma hora para outra. Pode ser seguido de dor de cabeça, geralmente é seguido de dor de cabeça ou não, você pode ter só esse espectro de fortificação. Também é comum da aura visual, às vezes alguns raios na visão, tá? Ou a visão fica meio embaralhada, meio estranha, tá? O que é importante na aura é você saber que ela é devagar que ela começa e ela vai aumentando lentamente e de repente ela desaparece. Então não é um sintoma abrupto que acontece de uma hora para outra. Então não quer dizer que você perde a visão de uma hora para outra. Não. Na verdade ele vai aumentando lentamente. Parece que é uma visão embaçada que vai aumentando até que atinge toda a tua visão. Tá? Essa é a mais comum, que é a aura visual que nós chamamos. Além da aura visual, nós temos uma aura sensitiva, tá? Que é a aura que parece que você está com um formigamento no braço, tá? Ou na face, geralmente é na face ou no braço.
dificilmente você perde a sensibilidade, como se você não sentisse, como se estivesse anestesiado. Na verdade, é uma sensação meio estranha, parece que está formigando. E da mesma forma que na aura visual, ela começa lentamente, vai aumentando e atinge o máximo mais ou menos meia hora e desaparece até 60 minutos. Essa é a aura sensitiva. Tá? A terceira é a aura de linguagem. Essa é difícil, essa é uma aura complicada, que muita gente parece que está tendo um AVC quando tem isso. Na verdade, todos os sintomas que eu estou comentando com vocês, se você parar para pensar, parece que você está tendo um derrame, parece que está tendo um AVC. Só que a diferença foi essa que eu falei, um AVC abrupto de uma hora para outra, rapidamente, que acontece, e permanece mais do que uma hora, enquanto que a aura lentamente vai crescendo, vai aumentando e ela desaparece em até uma hora. Falando da aura de linguagem, geralmente você troca as letras e as palavras. Eu tinha uma paciente que era uma professora, que enquanto ela estava dando aula, ela sentia que ia ter dor de cabeça porque ela não conseguia conversar ou dar aula, porque geralmente ela esquecia as palavras, ela não sabia o que ela estava falando naquele momento. E ela tinha que parar de dar aula porque ela não conseguia. A aura, ela passa sozinha, passa, mas ela demora um tempo, uma meia hora. Então, às vezes, o sintoma é mais preocupante e mais desgastante do que a própria dor. Como eu falei, ela pode ser seguida ou não de dor de cabeça. Então, essa aura de linguagem. Então, se você troca as palavras antes de ter dor, você pode ter isso. Depois nós temos, essas são as auras típicas, as mais comuns. Depois nós temos as auras atípicas, que são mais raras de acontecer, mas também bastante importantes, bastante limitadoras, especialmente uma que a gente chama de aura motora. A pessoa simplesmente perde a força de um braço, de uma perna, de um lado do corpo. Isso, se a pessoa é atenta, vai saber, vai achar que é um AVC. E a primeira coisa que você deve pensar, sim, puxa, eu acho que eu estou tendo um AVC. Claro, primeira vez de uma aura motora, que você perde a força, sim. Qual que é a diferença? Como eu acabei de falar, ela desaparece. Uma questão da aura motora é que ela pode durar até 3 dias. Olha só que perigo. Então, o que você tem que levar da aura motora? Se um dia eu tiver uma perda de força de um braço ou de uma perna, não vai primeiro pensar que é uma aura, tá? Mas pense que é um AVC, vá ser avaliado primeiro por um médico e um ponto-socorro. Agora, se você geralmente tem uma história na família de aura motora, geralmente é familiar, essa a migrânia hemiplégica que a gente chama, você já conhece, você já sabe? Bom, então não precisa ser avaliada sempre, tá? Há uma quinta aura, que é a aura de tronco encefálico. Olha só, eu comentei com vocês durante a semana que existe a vertigem, né? a migrânia que tem tontura antes, que parece que você está num barco antes, né? A migrânia vestibular. Né? Existe a migrânia vestibular, que vestibular é de um local do ouvido que é responsável pelo equilíbrio. Então, se você tem enxaqueca com tontura, podemos chamar essa de migrânia vestibular. E existe a migrânia com a enxaqueca com tronco encefálico, com alteração de tronco encefálico, não é só tontura, mas pode falar enrolado. Parece que está falando enrolado, ou então parece que você está andando igual um bêbado. Tá? As duas são bastante difíceis de identificar, só que imagine assim, se você tem tontura, que roda, que gira, e depois você tem uma dor de cabeça, isso pode ser uma enxaqueca vestibular ou até uma migrânia de tronco encefálico. Tá? O que é importante? Você tem que pensar que sempre que você tiver uma tontura, tá? uma vertigem, existem mais de 30 tipos de tontura e de vertigem. As mais comuns são as famosas labirintites, né? Que são aquelas labirintites que você movimenta a cabeça, você gira a cabeça de uma maneira muito rápida, seja para você levantar, seja você está deitado, você levanta muito rápido e de repente gira e dá um embrulho no estômago, parece que você vai vomitar. Esse tipo de tontura não é da migrânia vestibular, é enxaqueca vestibular. A enxaqueca vestibular, como eu falei, como qualquer tipo de aura, ela começa devagar, a tontura e vai aumentando, tá bom? Então essa é uma diferenciação bastante importante. Outra coisa, você pode ter zumbido no ouvido também, só que o zumbido do ouvido também ele passa completamente, tá? E por fim, nós temos a migrânia com aura retiniana. Retina é uma parte do nosso olho e que é responsável por captar a luz e identificar o que a gente está vendo. Se você tiver uma perca de visão, você parece que você não está enxergando, diferente da aura visual, que são escotomas, mas perder a visão, tá, de um olho, isso é uma aura retiniana. Tá? Qualquer sintoma desse deve ser totalmente reversível, tá? Em até 1 hora, certo? Se passar de 1 hora, a gente já começa a pensar em algo pior.
existe o que a gente chama de infarto migranoso, tá? Ou aura persistente com infarto. O que é isso? Quem tem aura tem mais chance de ter AVC? Tem. Quem tem enxaqueca com aura tem mais chance de ter AVC. Especialmente se você não cuidar de tabagismo, de alimentação saudável, tá? Então é sempre você ter esse cuidado, especialmente se a tua aura passar de 60 minutos, tá? Então isso é importantíssimo. Uma aura ela tem que ser completamente reversível, senão não é aura, tá? Ou então, se você nunca teve uma aura, de repente você perde a força do braço, entorta a boca, isso primeiro de tudo você tem que pensar que é AVC, tá bom? Quem tem aura tem alguma complicação, alguma coisa que você tem que ficar preocupado? Sim. Quem tem aura não pode usar anticoncepcional combinado, e aquele anticoncepcional que tem o estrógeno e a progesterona, tá? E nem fumar, porque tem maior chance de AVC. Então, cuidado com isso, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar é uma coisa que já me perguntaram na caixinha de perguntas, o que é neve visual? Neve visual é como se fosse, parece que a tua visão está meio embaçada e cheio de chiados, assim, parece que você está dentro de uma televisão, assim, sabe? A neve visual é uma coisa que a gente está estudando bastante, lembra um pouco a aura também, parece que é a aura, só que a diferença da neve visual para uma aura visual é que geralmente a neve visual ela dura um pouco mais de tempo, ela não dura só 1 hora da aura, tá? Muito bem, está quase acabando o nosso tempo, nossos 15 minutos, é pouco tempo, né? Eu vou começar a fazer umas lives o ano que vem um pouco mais prolongadas, tá? Mas eu quero que você tenha essa coisa muito importante na tua cabeça. A aura, ela tem que ser totalmente reversível. Qualquer desses 6 sintomas que eu te falei tem que ser completamente reversível. A aura não pode durar mais do que 1 hora, tá? Passou de 1 hora, você precisa ser avaliado por um médico. Claro, existem as auras que duram 3 dias, como eu te falei da hemiplégica, mas não conte com isso, tá? Passou de 1 hora, procura uma avaliação. Pode gerar um AVC? Pode. Então cuidado com o anticoncepcional combinado e cuidado com o fumo, tá bom? Eu vou responder uma pergunta que eu vi aqui em cima, que é, eu posso ter mais de uma aura? Pode, você pode ter mais de uma aura. A aura ela é como se fosse uma pedra que ela cai sobre um rio e ela faz aquelas ondas. Tá? Essas ondas acontecem no nosso cérebro também e geralmente começam na parte de trás e vem vindo para frente. Essa é a explicação fisiológica da aura. Geralmente ela começa atrás, pegando parte visual, depois ela pode vir caminhando, pegando a parte sensitiva, e ela pode também vir caminhando, pegando a parte de linguagem e depois a aura motora também. Então pode acontecer. E geralmente essas auras que elas são mais prolongadas, elas são mais do que uma, elas podem durar mais tempo. Tá? Elas podem durar mais do que 1 hora. Mas guarde na cabeça, durou mais do que 1 hora, você precisa procurar um pronto-socorro para ser avaliado, tá bom? A aura é preocupante, a aura a gente tem que sempre ficar com esse cuidado. Agora, se você já sabe que a tua enxaqueca é com aura, qual que é o tratamento disso? Como é que a gente faz para tirar a aura, por exemplo? É tratando a enxaqueca. É tratando a enxaqueca. Na maioria das vezes, só o tratamento agudo da enxaqueca não vai resolver, mas você vai precisar fazer um tratamento profilático para evitar que você tenha aura, tá bom? Só mais uma pergunta aqui antes que acabe, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A última pergunta. Aqui, essa aqui que eu tinha visto. Como tratar isso e por que a gente não dá tanta importância? Isso é uma coisa tão difícil, gente. A aura é uma coisa que você sente, que ninguém vê. Só você sabe que você tem aura. A gente começou a estudar isso há muito pouco tempo. E é importante que você saiba, conheça isso, essas áreas que eu estou fazendo é justamente por conta disso. Eu quero que você conheça a tua enxaqueca, saiba o que você tem e que você saiba que você pode ter essa aura e o que é normal na aura e o que não é normal na aura, certo? Bom, demos os 15 minutos. Amanhã eu vou deixar, como sempre, a nossa caixinha de perguntas de sexta-feira. Todas as perguntas que não deu tempo de eu responder aqui agora eu vou responder amanhã, tá? Na sexta-feira, na caixinha de perguntadores. E quinta-feira estamos aí de volta, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem amanhã, vamos conversar. E se vocês quiserem que a live dure um pouquinho mais que 15 minutos, a partir do ano que vem eu vou tentar que seja um pouquinho mais prolongado para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço e até a quinta-feira que vem. Até amanhã, na verdade. Amanhã eu respondo vocês, tá bom? Tchau, tchau.